Olá, eu sou o Vitor Hugo Keb, estou falando diretamente da Biblioteca da Fundação Japão em São Paulo e hoje a gente vai ter mais um ponto de vista, um episódio especial falando sobre sumie. É uma arte japonesa que tem suas ligações também com o Zen. E hoje a minha convidada especial é a Sueli Shiba. Ela é professora de sumie, ela participa de ilustrações e oficinas. Muito bem-vinda ao ponto de vista. Prazer, obrigada pelo convite. Eu que fico feliz pelo convite. Eu queria, Sueli, antes de mais nada, a gente tem falado sobre Zen, né, não só no ponto de vista, mas também em algumas atividades da Fundação Japão nos últimos meses. Tem ensaios da série especial, falando justamente sobre o Zen e a cultura japonesa. A ideia, o convite, é justamente tentar encontrar essas correlações entre o Zen e o sumie. Mas primeiro de tudo, eu queria te fazer uma pergunta bem simples, que talvez quem está assistindo a gente em casa não saiba direito. Primeiro, o que é sumie? Então, o sumie é uma pintura tradicional. Ela se originou na China e foi levada ao Japão por monges Zen. Então, essa pintura ela é feita com pincel, tinta preta e sobre papel macio, que na época eles falavam papel arroz, né? Mas é um papel especial feito de plantas. E sumi significa tinta preta e significa pintura, desenho. Eu vi que você trouxe alguns sumies especiais para gente. Você pode mostrar para a câmera o que é um sumie e como a gente identifica um sumie? Ok. Deixa eu ver aqui. O sumie você identifica pelos traços únicos, pelo preto e branco, certo? E de uma forma muito simples, né? Ela é bem espontânea. Então você logo vai perceber que pela tonalidade dele, simplicidade e preto e branco, certo? Então aqui no caso, né? Aqui tem poucos traços, eu represento um círculo Zen, praticamente, e de onde ali também tem a flor de lótus que sai de dentro de um rio que a gente chama de lama, certo? Então, a beleza vem, né, da lama, certo? Então, aqui no caso, é o dragão, certo? Esse dragão, você vai logo perceber também, porque ele é feito em preto, né, de forma simples, espontânea, traços rápidos, né, que a gente não pode pensar muito na hora de fazer, certo? Aqui no caso eu começo pela cabeça, pelos olhos, né, e aí eu vou traçando em traços únicos, aqui assim, o movimento do corpo, mas eu não preciso colocar detalhes, né, para identificar que é um dragão, certo? Então, assim, o sumie seria mais essa simplicidade de poucos detalhes, né? Nada fotográfico, certo? Esse daqui é um que eu achei fantástico, assim, inclusive a flor de lótus. Você pode explicar para mim qual que é a relação entre a flor de lótus e o dragão? Então, a flor de lótus, assim, ela representa a beleza que vem da lama, né? Que a gente fala de uma água suja. Então, ela vem com uma beleza muito, muito bonita, porque o dragão, assim, além que ele é uma figura mística, ele não é uma figura verdadeira, né? Mas que para mim ele representa também essa beleza, essa fluidez, esse movimento do corpo que tem relação, né, dele saindo da água junto com a beleza da flor. Isso é o que representa para mim, certo? Tem essa relação para mim. Aqui no caso você também vai entender que é um sumie porque são imagens de uma geisha, certo? Que ela está a caminho de um templo, certo? Mas que eu coloquei poucas informações, que eu digo, né? Você vai olhar e você vai perceber
que ali tem tudo. Então, ela está a caminho. Então, aqui tem a gueixa, aqui tem o caminho que tem as luminárias, né? As luminárias famosas Torô, e o templo, que eu não preciso completar o templo, mas que ela está lá a caminho do templo, certo? E por que nesse especificamente você não precisa completar o templo? Porque assim, a ideia é de que você já está vendo o templo e você não precisa dizer que você precisa de todo o templo para você identificar um templo. Você só sugere. Eu sugiro, exatamente. A gente coloca normalmente a essência na pintura. Então, esse é o básico, a característica do sommelier. É a essência, é o que você tem que colocar lá, não precisa de detalhes, certo? Para você dar beleza e fluidez, né, na pintura, certo? Aqui, olha só, aqui eu estou representando uma árvore, né, são só galhos, né, galhos secos, né, deve ser inverno no caso, né? Que ela está ali dentro do rio e que está um tempo nublado, certo? E ela reflete lá no rio que ela está, né? Perto do rio. Então, assim, aqui tem uma simplicidade, certo? Que eu não preciso colocar muita coisa, completar para dizer que ela está ali, assim, soberba, está bonita, ela está colocando vida, mesmo sem as folhas, né? E ela reflete ali no lago, certo? Sob um tempo nublado, né? Mas que também faz parte da natureza. Achei muito interessante que você falou que ela está viva, né? Ela está viva. E no Ocidente a gente tem várias representações que a gente chama de flores, de frutas, e a gente chama de natureza morta, mas essa está viva. Essa está viva. Aliás, foi bom você mencionar essa parte viva, porque quando a gente faz as pinturas das plantas, das flores, mesmo dos animais, por exemplo, a ideia é sempre que ela esteja viva e não morta. Então, assim, dependendo da forma que a gente faz, os traços, ela dá essa ideia. A gente já completa ela como se ela estivesse viva mesmo. Então, ela não fica uma natureza parada, morta ali, certo? Tem que ter movimento. Ela tem movimento. Então, conforme os traços que a gente coloca, ela já dá essa conotação, ela já fica viva. E eu vi que você trouxe também vários materiais super interessantes. Tá certo. Vou pôr aqui. Você, assim, são vários pincéis, né, de vários tamanhos. Você pode falar do material que se usa para fazer o sommelier? Sim, olha só. Esses materiais são os materiais básicos do sommelier, tá? Então, assim, são pincéis, né? Pincéis de cerdas macias de pelos de animais, né? Normalmente, tá? Por quê? Porque a cerda animal, ela retém o líquido. E quanto mais fino for a cerda, ela mais retém o líquido para a gente poder fluir no papel, certo? Com a pintura. E aí, os tamanhos são variados, porque às vezes você quer fazer uma coisa muito grande, então você precisa de um pincel maior. Mas normalmente, se for uma pintura de um tamanho médio, a gente pode usar um pincel mais ou menos desse tamanho, e com esse pincel só, a gente pode fazer todas as pinceladas, desde mais ou menos desse tamanho, como os mais fininhos a gente pode fazer. Então, por quê? Porque a partir do momento que a gente molha aqui, o que vai acontecer? Ela vai virar uma pontinha, Então, por isso que a gente trabalha assim também, e não só assim, mas assim também. Então, a gente vai usar ela bem fininha, fazendo os pontos mais delicados com um único pincel. Parece que precisa ter muito controle da pressão, né? Sim, na verdade, a gente tem que
exatamente ter controle. Por quê? Porque se a gente usar muita força, você não consegue fazer os detalhes pequenos, por exemplo, né? Uma gotinha, alguma coisa assim. Ele pode ficar muito grande. Então, a gente controla com leveza o pincel, tá? Por isso que a gente trabalha muito assim, na horizontal, né? Como na vertical ou um pouquinho assim na diagonal também. São várias formas de trabalhar a pincelada, tá? E a tinta? Qual tinta que é isso. usada? Olha só. Tem 2 tipos aqui? Temos, ó. Aqui é o Suzuri. Esse Suzuri é onde a gente usa o famoso carvão, né? O famoso carvão para preparar a tinta preta, certo? Então, assim, a gente põe um pouquinho de água aqui e vai raspando e jogando aqui nessa base mais funda aqui, né? Para ir acumulando a tinta, certo? Então, isso ainda se usa muito, né? Atualmente ainda usa muito, tá? Para fazer essa tinta. Essa tinta, ela também é origem, é de fuligem, né? Ela é um preparado, fuligem, cola, né? E ela é muito específica. Mas, atualmente, nós usamos já uma tinta líquida pronta, né? Que chama Sumi. Sumi, que é tinta preta, né? Então, porque facilita mais, então é mais rápido da gente trabalhar também. O material, ele é todo importado, ele é feito no Brasil, a parte dele é feito no Brasil? Normalmente é tudo importado. E é muito caro? Não, hoje em dia não. Hoje em dia a gente encontra os pincéis bem legal, assim, com preço bem bacana também, né? Tem as lojas que agora está facilitando isso para a gente, né? Porque antigamente tudo era muito caro. A tinta, o pincel, cada pincel era muito caro. Agora não, agora está bem mais fácil. Inclusive o papel, né? Que o papel arroz também, que era muito caro. Agora, esse papel aqui, ó, é um papel arroz também, né? Ele é japonês? Esse aqui é japonês, tá? Mas precisa ser feito no papel japonês ou pode ser feito em outros materiais? Não, normalmente a gente usa papel japonês, no caso, né? Para obra final, de preferência, né? Porque, assim, apesar dele não ser caro, mas é um papel muito especial, né? Mas para ensaiar, para treinar, para praticar, a gente pode usar papel filtro de filtro mesmo, né? Ou papel jornal, porque tem que ser um papel que absorve a tinta. Ele não pode ser um papel impermeável, né? Ela tem que ser um papel que absorva a tinta, tá? Então, esse papel aqui, né? No caso, o papel arroz, a gente usa para finalizar uma obra, de preferência, né? Porque é um papel, assim, que ele é muito trabalhoso para ser feito, mesmo lá no Japão, né? Ele deve ser caro, então. Aqui não é caro. Para o brasileiro agora, hoje em dia, não é caro. Então, tá super, super, assim, acessível. A prática do sommelier, de modo geral, você acha que é acessível? Qualquer pessoa pode fazer? Sim, hoje em dia, sim. Hoje em dia, mesmo antes também dava para fazer, mas só que era mais limitado, a gente não tinha condições de comprar muitos pincéis. Mas hoje dá para, qualquer pessoa dá para fazer, porque o material está em conta, né? E a gente usa os papéis alternativos também. Sueli, eu queria saber da sua trajetória. Como que você entrou no mundo do sommelier? Então, foi assim, eu tinha já começado o Aikido, né, aqui no Brasil, e já praticava Aikido há alguns anos, na época, e aí eu fui para o Japão, né, trabalhei lá como Dekasegi mesmo, 3 anos, né, e lá eu continuei o Aikido, tirei meu primeiro Dan lá, da faixa preta, e lá eu conheci o sommelier,
né? Conheci o sumie, eu fiquei lá em Osaka, mas assim, não tive interesse nenhum. Eu achava muito bonito, porque eu via nos templos e eu via muito em Kyoto, né? Por onde eu ia. Enfim, mas aí quando eu voltei para o Brasil, continuei no Aikido e aí eu vi um panfleto de um curso de sumie. E aí, de curiosidade, eu fui lá para Tá te conhecer. perseguindo, né? Tava. Aí eu fui, curiosa lá, conhecer a professora. Era uma alemã chamada Rita Bon. E aí eu fui lá, ela me mostrou, fez uma pintura lá para mim, me mostrou e ela falou assim para mim: quando você começa? Falei, ixi, agora eu vou ter que começar, né? E aí foi. Eu descobri que aos poucos lá fazer o sumie não era tão difícil, porque eu não sabia desenhar. E no sumie, como as pinceladas elas já formavam uma imagem, para mim foi assim, parecia uma mágica, né? Porque quando a gente aprende a fazer desenho, a gente faz muito traços, detalhes. E no sumie não, cada traço já tinha quase uma imagem pronta. E ali foi que aí eu comecei a me interessar bastante, aí segui, e aí fui assim, sem intenção nenhuma, e aí eu cheguei aqui, né? Mas não tinha intenção nenhuma naquela época, né? Mas continuei porque a minha professora ela estava indo embora do Brasil e aí eu pensei, agora o que eu vou fazer, né? E aí eu sugeri para ela, falando, será que eu posso dar aula? Aí ela falou, nossa, acho ótimo, ótima ideia, né? E aí eu me encorajei. E aí eu tive que aprender para poder ensinar, porque 3 anos de sumie que eu pratiquei com ela, era como se eu não soubesse nada. Mas o que fez eu aprender mais foi quando eu comecei a ensinar, porque eu tive que saber como ensinar as pessoas, né? E eu ainda era uma leiga com 3 anos, né? Mas aí eu pensei, eu vou ter que ensinar para os mais leigos que eu, né? E assim eu comecei a praticar essa forma de como dar aula. E depois, com o tempo, eu fui me aperfeiçoando com pesquisas, cursos com outros professores, que veio do Japão, inclusive, né? Que eu fiz com uma professora. E depois aí eu, sem querer, né, eu segui, e aqui estou eu. Junto com o Aikido. Junto com o Aikido. E qual a relação para você entre as duas? O Aikido, assim, então, justamente quando eu percebi, né, que no Aikido, assim, a gente não deve usar a força. Essa força que a gente fala é uma energia que a gente tem que trazer de dentro do nosso centro de gravidade, certo? Então, assim, por exemplo, eu tenho aqui o meu braço. No Aikido, eu não vou trabalhar só o meu braço. O que eu tenho que trabalhar? Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa forte, então eu não vou ganhar de ninguém, não é esse o objetivo ganhar, mas assim, como eu não tenho força, eu vou ter que usar outra forma de movimentar o oponente. E no Aikido, a gente trabalha esse centro de gravidade, que é onde tudo começa, o movimento. Então, assim, esse centro de gravidade que vem daqui do nosso centro de gravidade, ele vai transferir para o meu braço, né, no caso, e é ali a extensão do movimento, do resto do movimento. Então, ele tem que estar conjunto. Então, sempre o meu centro vai estar movimentando. E eu não vou só movimentar o meu braço e deixar o meu corpo. E isso, no sumie, foi a mesma coisa. Eu via que eu tinha que estender o braço, colocar energia e lançar na ponta do pincel.
que é lá onde vai fluir os movimentos. Então, tudo isso, para mim, tinha essa relação. Então, assim, como na minha academia, que eu comecei com Ono Sensei, né? Ele sempre dizia isso, né? Então, a gente tem que usar esse trabalho de energia e não a força. E ali foi essa minha relação que eu tive para poder usar no Sumie. Trabalhar sempre esse movimento com leveza, sem força, né? Para que as pinceladas saíssem bem mais fluídas. Eu queria te perguntar se você enxerga as relações entre o Aikido, o Sumie e o Zen. Como que o Zen entra nisso tudo? Então, o Zen, né? O Zen, a palavra Zen significa meditação, né? Que hoje está se usando muito aqui no Brasil e no mundo, né? Então, assim, o Zen para mim, há muito tempo faz parte, né? Justamente por causa do Aikido, né? Porque no Aikido, o Zen assim, o Zen é uma vivência. Você só vai saber do Zen quando você vive, quando você está ali vivendo esse momento. Então, por exemplo, começou pelo Aikido, no caso, porque no Aikido, tudo a gente tem que ter um respeito. Assim, desde o momento que você chega na porta, você faz um cumprimento, você tira o seu sapato, você cumprimenta os colegas, você cumprimenta as entidades, os mestres. Então, isso tudo já está, né, dentro do Aikido. E no Sumie, como uma prática, eu também tenho que carregar isso. Por quê? Porque senão, como se diz, eu fico, vamos supor, se eu ficar muito atrapalhada, nervosa, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir trabalhar uma pintura, porque a pintura vai sair, não vai sair, a pintura não sai. Então, assim, está tudo relacionado, por quê? Porque você tem essa prática meditativa dentro do Aikido, dentro do Sumie, e em qualquer lugar que você vá. Vamos supor, se você tem alguma coisa, é a melhor forma de você se comportar, por exemplo. Então, o Zen é uma prática, né? É uma prática. Isso tem que ser no cotidiano. Então, você tem que aplicar no seu dia a dia. Não é só também no Aikido ou no Sumie. É em casa, é na rua, né? É em qualquer lugar. É aqui, por exemplo, né? Então, assim, com as pessoas, sempre. Então, o Zen é isso, né? No meu ver, né? Como eu vejo o Zen, hoje em dia fala muito do budismo engajado, né? O Zen no budismo engajado, que veio do mestre Thich Nhat Hanh, né? Então, que eu já estive lá na França, na sanga dele, né? Eu nunca fui A sanga é a comunidade, né? É, que tem em Paris, tem na Bélgica. Ele tem lá em Bordeaux, é o Plum Village, é onde, né, vão todos ali praticar também, né? E ele mostra isso. Então, assim, tudo isso, né, as pessoas que estão indo lá para entender essa prática. Não é para sair curado, não é para sair nada disso, não. É para entender a prática, para você colocar no seu dia a dia e passar para frente. Passar para você, passar para ele, passar para ele, passar para ele,
né? Por quê? Porque aí é uma corrente, né? Vamos supor, que vai atingindo as pessoas, né? E assim as pessoas vão ficando zen também, né? Porque aí ela consegue transmitir, aí ela passa para outra, passa para outra, passa para outra. E assim as pessoas vão, né, se conectando de uma forma mais leve, né? Eu achei interessante que você falou prática, você tem que viver, tem que ter movimento. Então, o sumi é isso? O zen é isso? O aikido é isso? É isso. Então, assim, Aikido, muita prática, muita vivência, muita concentração, né? Muito respeito, né? Principalmente, porque o Aikido não é combate, não tem competição. Então, a gente diz que é uma harmonia de movimentos entre os parceiros. Nós somos parceiros e não oponentes, né? No sumi é a mesma coisa, né? A pessoa que quer fazer o sumi, ela tem que praticar bastante, porque se ela pratica um ano só, vamos supor, às vezes, aí na hora de fazer alguma coisa ainda tá preso, né? Até conseguir se desenvolver, né? Então, assim, é prática, é muita prática. O movimento, né, também, né? Claro, o movimento, tudo isso do dia a dia, né? Que engloba, né, tudo isso. Me lembrou o sumi do dragão, né? Ele está em movimento, ele nunca para, parece. Não, então, a ideia né, do sumie em si é da ideia de movimento, fluidez, né? Para que você não veja uma coisa tão estática ali parada, né? Não, parece que ela tá voando, né? Tá fluindo, né? Ela tá em movimento. E por que no sumi geralmente são retratados elementos da natureza? Então, normalmente, antigamente, principalmente, era o que eles tinham de bonito, né? Era não, ainda, né? Ainda. Então, assim, principalmente paisagens, né? Tinha muita paisagem, assim, que era acessível naquela época. Então, eles tinham muito essa conexão, né? Com a paisagem e também com as plantas, os animaizinhos. Então, era uma questão de observação ali, direto, e depois colocar em prática no papel, né? No sumie. Eu queria te fazer uma última pergunta. O que te inspira a fazer o sumi? Quem são seus mestres? Então, eu fui, na verdade, em busca, assim, do meu DNA, dos meus ancestrais, né? E ali eu via que, assim, eu tinha que ter alguma coisa deles, né? Então, assim, depois que eu vi, assim, conheci umas fotos do meu tataravô, meu bisavô. Então, aquilo assim, me fez eu ir mais, me aprofundar mais, né, nas minhas origens. E ali, por isso que eu me entrego bastante no Aikido, no Sumie, inclusive no Shodo, que é a caligrafia, né? Então, assim, eu fui buscar essa parte também, né? Porque eu sou brasileira, mas meu pai é japonês, minha mãe já nasceu aqui, mas eu não sei o que eu sou exatamente, assim, né? Assim, pela minha fisionomia, eu sou japonesa, mas eu sou brasileira. Mas eu tenho, assim, muita coisa enraizada, mas também pela minha fisionomia, né? E aí, claro,
família, né? Então, assim, essa foi uma das minhas inspirações, né? Foi essa busca de ir atrás de uma cultura que é da minha ancestralidade. Sueli, eu queria te agradecer muito pela participação. Foi muito legal. Eu espero que você que esteja assistindo em casa, você tenha conhecido um pouco mais de sommelier. Talvez queira fazer, né? Talvez queira praticar. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu? E agradeço a Cecília, que me convidou, a sua entrevista, que me deixou um pouquinho mais calma. Obrigado. E a toda a equipe que está por trás. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Eu falo mais uma vez diretamente da biblioteca da Fundação Japão São Paulo. E eu queria dizer que nos últimos meses a Fundação Japão ela tem se empenhado em produzir ensaios sobre o Zen e a cultura japonesa. Vocês conseguem acessar esses ensaios na internet. Tem vários especialistas falando sobre esse assunto. Eu recomendo. Olha na descrição do vídeo aqui, que vocês vão conseguir acessar a página dos ensaios. Eu também queria dizer que a Fundação Japão São Paulo, ela apoia os estudos japoneses em vários projetos. Então vale a pena também visitar o site da Fundação Japão para conhecer os programas de intercâmbio, os programas que apoiam o estudo da cultura japonesa no Brasil. É isso, um abraço.